E aí, torcedor do Vascão, estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like. É muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. O mundo do futebol brasileiro e europeu está prestes a ser abalado por um rumor que, se confirmado, vai mudar completamente o cenário do futebol nacional. Fontes próximas ao Vasco da Gama dão conta de que o presidente Pedrinho, conhecido por sua habilidade em negociações complexas, estaria prestes a selar um acordo bilionário com Evangelos Marinakis, dono de clubes europeus e figura influente no mercado internacional. A especulação é de que a negociação envolve a venda total da SAF do Vasco, o que significaria uma injeção de capital nunca antes vista na história do clube. Os bastidores indicam que Marinakis estaria interessado em expandir sua influência na América do Sul. E a oportunidade de adquirir um clube com torcida apaixonada e tradição centenária seria perfeita para consolidar seu império esportivo. Fontes internas ainda afirmam que reuniões discretas teriam ocorrido em diferentes cidades, com advogados e consultores financeiros cuidadosamente calculando cada detalhe da transação. Algo que deixa claro que estamos diante de uma negociação que pode superar valores que antes pareciam impossíveis para o futebol brasileiro. O rumor começou a ganhar força depois que uma série de movimentos estratégicos do Vasco chamou a atenção do mercado. Contratações pontuais, ajustes na estrutura da SAF e uma mudança sutil, porém significativa, na comunicação institucional indicariam que o clube estaria se preparando para algo grande. Analistas esportivos especulam que a entrada de Marinakis não seria apenas financeira, mas também estrutural, com potencial para trazer uma filosofia de gestão europeia ao clube, algo que já transformou outros clubes em gigantes econômicos e esportivos. A torcida, claro, reagiu com um misto de expectativa e ceticismo, pois vender a SAF significa abrir mão de um controle histórico sobre o futebol do clube, algo que mexe profundamente com a identidade vascaína. Enquanto alguns celebram a possibilidade de investimento bilionário e infraestrutura de ponta, outros questionam se a tradição e o controle sobre decisões estratégicas não estariam sendo comprometidos em prol de cifras e ambições estrangeiras. Dentro do clube, fontes afirmam que Pedrinho estaria conduzindo as negociações com extrema cautela, ciente de que qualquer deslize poderia gerar turbulência interna e externa. As conversas estariam centradas não apenas no valor financeiro, mas também em cláusulas que preservassem certos direitos do Vasco, garantindo que decisões esportivas cruciais não fossem completamente terceirizadas. Analistas de mercado apontam que Marinakis teria interesse em explorar o potencial de marketing da marca Vasco internacionalmente, utilizando sua rede de contatos e experiência para transformar o clube em um produto global, algo que poderia incluir parcerias, patrocínios estratégicos e até intercâmbio de jogadores com clubes europeus. A magnitude dessa negociação, se concretizada, seria histórica. Não apenas pelo valor envolvido, mas pela transformação estrutural que poderia impor ao clube, elevando o Vasco da Gama a um patamar até então pouco explorado no futebol brasileiro. O mercado esportivo observa com atenção cada movimento. A chegada de um investidor estrangeiro bilionário não é comum no Brasil. E a forma como o Vasco conduzirá essa transação poderá servir de parâmetro para outros clubes que buscam modernização e captação de recursos.
Especula-se que o contrato incluiria uma cláusula de performance, na qual Marinakis assumiria parte dos riscos e ganhos relacionados ao desempenho do clube, algo que ainda é raro no futebol nacional. Além disso, a negociação traria a possibilidade de profissionalização administrativa completa da SAF, algo que poderia impactar desde categorias de base até o futebol profissional, transformando o Vasco em uma espécie de laboratório de gestão moderna. A expectativa é de que, se o negócio avançar, outros clubes com estrutura similar comecem a observar atentamente, despertando uma nova era de investimentos estrangeiros que pode mudar a dinâmica do futebol brasileiro. Torcedores já começaram a discutir nas redes sociais como seria ver o Vasco sob a influência de um bilionário europeu. Alguns celebram a ideia de acesso a investimentos de elite, pensando em estádio modernizado, infraestrutura de ponta e contratações de peso que poderiam rivalizar com gigantes europeus. Outros alertam para os riscos de depender de uma figura externa, lembrando que o futebol tem identidade e cultura próprias e que decisões motivadas apenas por lucro ou expansão podem gerar conflitos internos. A especulação em torno de Pedrinho e Marinakis ganha ainda mais intensidade porque, segundo insiders, encontros discretos teriam ocorrido não apenas no Brasil, mas também em Atenas, sede de Marinakis, indicando que a negociação é de fato internacional, com múltiplos consultores, advogados e especialistas envolvidos em cada detalhe. Fontes próximas ao clube garantem que Pedrinho estaria ciente do impacto dessa operação na história do Vasco. A venda da SAF não é apenas um negócio financeiro, mas um movimento estratégico que pode determinar os próximos anos do clube. Especula-se que, em caso de acordo, Marinakis teria acesso a decisões esportivas e financeiras de maneira ampla, mas com cláusulas de proteção que preservariam o controle simbólico do clube para a diretoria brasileira. A magnitude do negócio, bilionário e internacional, tem potencial de redefinir o mercado esportivo nacional, servindo de referência para negociações futuras e abrindo portas para investimentos estrangeiros em clubes brasileiros, algo que, até então, era considerado improvável, mas que agora aparece como possibilidade concreta diante de uma negociação que pode ser histórica. O mercado já começa a conjecturar sobre os efeitos imediatos dessa possível negociação. A entrada de Marinakis, segundo rumores, traria não apenas capital, mas também know-how europeu, com implementação de sistemas modernos de gestão e exploração de marca. Especula-se que contratos publicitários globais, direitos de transmissão internacionais e parcerias estratégicas fariam parte do pacote de investimentos, transformando o Vasco em um clube com presença global. Além disso, há quem acredite que jogadores estrangeiros de qualidade poderiam ser contratados, enquanto talentos da base teriam oportunidade de se projetar em mercados internacionais, algo que pode transformar a estratégia de futebol do clube e influenciar a composição do elenco de maneira significativa, com impacto direto no desempenho esportivo e financeiro da instituição. Dentro da cúpula do Vasco, o movimento teria causado debates intensos. Cláusulas de governança, direitos de veto e regras de operação são temas centrais, já que o clube busca equilibrar o influxo de capital bilionário com a preservação da autonomia estratégica. Fontes indicam que Pedrinho está determinado a garantir que
Mesmo com a entrada de um investidor estrangeiro, decisões cruciais, como venda de jogadores, contratações e políticas de base, mantenham algum grau de controle da diretoria brasileira, evitando que o Vasco se torne um clube inteiramente subordinado a interesses externos. Essa tentativa de equilíbrio evidencia o cuidado em não comprometer a identidade histórica do clube, enquanto se aproveita a oportunidade de modernização que um aporte financeiro desse porte oferece. Analistas esportivos apontam que a repercussão dessa negociação pode ser gigantesca. Não se trata apenas de uma transação financeira, mas de uma mudança estrutural que pode abrir precedente para outros clubes brasileiros. O impacto sobre a torcida, a mídia e o mercado será observado com atenção, especialmente se a negociação avançar para uma formalização pública. A especulação sobre o valor exato do acordo varia, mas todos concordam que estamos diante de um número bilionário que, de fato, poderia transformar o Vasco da Gama em um clube com capacidade de investimento comparável a grandes instituições europeias, criando um modelo de operação híbrido entre o futebol brasileiro e a experiência internacional. Nos bastidores, comenta-se que Marinakis teria interesses específicos em explorar o potencial comercial do Vasco em outros continentes, utilizando a marca para gerar receita com merchandising, marketing e direitos de imagem. A ideia seria replicar um modelo que já deu certo em outros clubes, combinando tradição local com alcance global. Fontes indicam que o plano envolveria não apenas futebol profissional, mas também categorias de base, centros de treinamento e estruturas administrativas, algo que poderia trazer sustentabilidade a longo prazo para o clube. A possibilidade de integração com clubes europeus do investidor também levanta especulações sobre trocas de jogadores e empréstimos estratégicos, criando uma rede de oportunidades que poderia mudar o patamar do Vasco no cenário internacional. O rumor já começou a provocar debates acalorados entre torcedores e especialistas. A entrada de um bilionário europeu é vista por alguns como a chance de ouro de elevar o Vasco a um novo nível. Mas outros alertam para os riscos de dependência externa, conflitos culturais e perda de identidade. A expectativa é de que Pedrinho conduza a negociação com cautela, preservando direitos estratégicos do clube e garantindo que qualquer decisão seja tomada com equilíbrio entre investimento e tradição. A torcida segue atenta, acompanhando cada movimento e especulação, consciente de que estamos diante de uma possibilidade histórica, capaz de redefinir não apenas o Vasco, mas o próprio mercado de clubes brasileiros. Finalmente, a negociação entre Pedrinho e Marinakis, se concretizada, será um marco na história do futebol nacional. Estamos falando de um acordo bilionário, internacional, que pode transformar o Vasco da Gama em um modelo de gestão moderna, com visão global e estrutura de ponta. Resta aguardar se as especulações se tornarão realidade. Mas uma coisa é certa: o mercado, os torcedores e a mídia já estão de olho, acompanhando cada passo dessa negociação que, se confirmada, marcará uma nova era no futebol brasileiro, mostrando que o futuro dos clubes pode ser muito diferente do que conhecemos, com oportunidades e desafios inéditos para todos os envolvidos. As especulações sobre o acordo bilionário entre Pedrinho e Marinakis também apontam para uma transformação na forma como o Vasco se comunica com sua torcida.
Fontes internas sugerem que uma reformulação completa de marketing e comunicação digital poderia estar nos planos, com campanhas globais que não apenas valorizem a marca do clube, mas também criem engajamento internacional. A ideia seria posicionar o Vasco como um clube moderno, conectado e competitivo fora do Brasil, utilizando plataformas digitais e redes sociais para ampliar a presença da instituição e conquistar novos públicos, algo que reforçaria a visão de Marinakis de transformar o clube em um ativo global, capaz de gerar receita e influência em diferentes mercados. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like. Assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar. Dentro do elenco, a especulação é de que a possível entrada de um investidor bilionário poderia impactar diretamente o perfil de contratações e a estratégia de formação de jogadores. Jogadores experientes e promissores poderiam ser atraídos por salários competitivos e perspectiva de projeção internacional, enquanto a base teria acesso a oportunidades de desenvolvimento que poderiam incluir experiências em clubes europeus do grupo de Marinakis. Essa estratégia criaria uma espécie de intercâmbio de talentos, fortalecendo o futebol profissional e criando uma linha de produção contínua de atletas capacitados. Algo que mudaria o patamar técnico do clube e sua capacidade de competir tanto nacional quanto internacionalmente. Outro ponto que ganha força nos rumores é a possível modernização da estrutura física do clube. Fontes próximas afirmam que Marinakis teria interesse em investir em centros de treinamento de ponta, tecnologias de análise de desempenho, instalações de recuperação física e campos modernos para categorias de base. Esses investimentos poderiam transformar o Vasco em referência no futebol brasileiro, trazendo expertise europeia para a gestão esportiva e criando condições ideais para maximizar o desempenho do elenco e potencializar resultados no longo prazo. A especulação é de que o projeto seria acompanhado de perto por consultores internacionais, garantindo que cada investimento seja estratégico e de alta performance. Por fim, a negociação bilionária também levanta questões sobre o futuro da governança do clube. Embora Pedrinho esteja atento à preservação da identidade vascaína, analistas apontam que a entrada de um investidor estrangeiro exigirá ajustes em decisões estratégicas, modelagem de lucros e gerenciamento de riscos. Alguns rumores sugerem que seriam criadas comitês de decisão mista, com representantes brasileiros e europeus, garantindo equilíbrio entre tradição e modernização. A torcida acompanha cada detalhe, consciente de que estamos diante de uma possibilidade histórica, capaz de redefinir o Vasco da Gama, transformar o futebol brasileiro e inaugurar uma era de investimentos globais sem precedentes. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo!